sobre o Livro dos Espíritos e o Espiritismo. Isso vem no prefácio do Livro dos Espíritos, que foi chamado de Prolegômenos. Como ela é muito grande, eu vou pontear alguns assuntos mais importantes e na semana que vem eu termino ela, mas de qualquer forma eu vou fazer o possível para andar um pouco hoje dentro do que eu posso caminhar com vocês. A não ser que vocês queiram detalhes, mas os pontos fundamentais eu deixo e vocês em casa estudem. Ela é um marco. Eu nunca tive isso na vida como aluno, como estudante de espiritismo. Nunca ninguém disse isso para mim. Nenhum centro, nenhum palestrante, nenhum livro, nem o Herculano Pires, que é o grande pensador espírita do Brasil, que é o homem mais intelectualizado, ele conseguiu chegar a isso. Bom, eu cheguei, não é por mim, que eu sou zero. Eu cheguei porque eu tenho a ajuda dos espíritos que querem colaborar. Então eu sempre atribuo qualquer coisa aos espíritos, a Jesus, a Deus. Eu não sou nada, eu não tenho nada, tudo que eu tenho é emprestado. Se eu tenho dinheiro, dinheiro é emprestado. Se eu tenho casa, casa é emprestado. Se eu tenho um carro, carro é emprestado. Se eu tenho saúde, a saúde é emprestada. Se eu tenho esse corpo aqui, Deus me deu esse corpo. Eu não sou nada. Eu vivo num sistema eu diria de arrendamento. Quer dizer, eu estou arrendando alguma coisa que me deram. Até a minha inteligência me deram. Então eu não tenho pretensão de nada. Eu tenho a pretensão apenas de ser útil e servir. Mas vocês são o meu objetivo. Se eu puder colocar na cabeça de vocês alguma coisa que possa mudar a natureza, a forma de pensar, a forma de encarar os problemas do dia a dia, porque o que a gente tem mais é problema. Basta sair de casa, abrir a porta, já encara uma porção de problemas, e mesmo com a porta fechada, dentro de casa tem outra multidão de problemas. Nós estamos num mundo só de problemas. Poucas coisas são dadas para a gente como solução. São sempre dificuldades que nós temos que vencer. Então, se eu puder ajudar vocês, eu ajudo. Então, nós vamos começar a aula de hoje e com essa parte introdutória, eu vou pedir ao Amilcar para apagar a luz, para abrir com a Ave Maria. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, um dos ensinamentos que recebemos de vós, Jesus, é sermos gratos. Gratos em todos os momentos da vida, na perda, desculpa, ou no ganho, na vitória ou na derrota, na saúde ou na doença, na expectativa de realizar um empreendimento ou no fracasso desse empreendimento. Porque a vida para nós é justamente um viver de experiências, um experimentar as nossas reações espirituais frente aos problemas que a vida nos oferece. Então, é dentro desse sentimento de gratidão que horizontaliza todas as nossas experiências, que horizontaliza todos os eventos que surgem no nosso destino, é que nós nos curvamos perante vós, pedindo que abençoe a nossa aula, que dê saúde àqueles que estão conosco, que dê saúde à Glorinha, que operava algum tempo atrás aqui o nosso projetor, que hoje está na UTI, que ela receba daqui a energia para sair dessa crise
nós não sabemos qual é, mas que ela saia dela. Pedimos por todos os alunos, que cada um deles, ao final da aula, saia inspirado, motivado, com autoestima fortalecida e pronto para a vida e para um novo dia. Assim, Jesus, pedindo a vós a vossa bênção para todos, para o curso, pedindo a bênção para... Temos aqui uma experiência viva, né, da força que nos protege. A energia dessa força, de uma força negativa, implodiu ali e ficou por ali. Porque a energia, ela não se cria, ela não se extingue. A energia se transforma. Essa energia negativa se transformou ali, né, naquela fumaça, né, no que aconteceu. Então, isso só deixa a gente feliz. Então, vamos lá. Vamos lá, Fábio. Bem, como nós dissemos na aula passada, prolegômenos é equivalente a prefácio. É um prefácio muito complexo. É um nome que não se usa mais, mas de qualquer forma, respeitada a grafia do professor Kardec, ficou. E ficou sem explicação nos livros. Ninguém define, soltam as coisas como estão, ninguém procura esclarecer. Muito bem. O objetivo dos prolegômenos, como de todo prefácio, é o autor, ele tem que dar a conhecimento por que ele escreveu aquele livro. Qual é a linha de pensamento dele? Qual é o propósito dele? O que interessa a ele? Ele tem que denunciar as motivações que levaram a escrever o livro. Chama-se prefácio. Então, o prefácio é realmente a parte introdutória da linha de pensamento do autor de uma obra literária. Tá? Isso que é o prefácio. No caso do Livro dos Espíritos, o prefácio ele se liga a 10 questões fundamentais, que essas é que vão marcar o advento do Espiritismo. A primeira questão são os efeitos físicos que apareceram simultaneamente em diversos países. Começaram nos Estados Unidos, em Hydesville, com as irmãs Fox, andaram, passaram na Inglaterra, com Edward Even, e depois chegaram até Kardec. Então, essa fase do Espiritismo foi uma fase de muitos efeitos físicos. Porém, Allan Kardec, ao fazer o estudo das mesas girantes, dos objetos, ele tinha que ter uma base científica. Porque o Espiritismo não é um negócio assim, místico, né, Vanderlei? Solta, acredita, não existe isso. A ciência, ela constata, ela investiga, e ela constata, e ela prova, e ela formula, não é? Então, ele se baseou nisso, numa proposição que a gente tem em matemática, que é uma expressão da proposição verbal. Ou seja, todo efeito tem uma causa. Isso ele chamou de axioma. Por quê? Porque a mesa girava. Se a mesa gira, tem que ter uma causa. Se a mesa é inteligente, responde às perguntas, tem que ter uma força inteligente por trás desse movimento. Então ele chamou axioma. E o axioma a gente não precisa demonstrar. É uma proposição verdadeira em si mesma. Mas nas outras áreas da matemática, em outros assuntos, nós temos que demonstrar. Em geometria, que os ângulos de um triângulo somam 180 graus, que todos os corpos caem com aceleração de 9,8 metros por segundo. Enfim, nós temos que constituir uma equação, fazer cálculos, etc., para chegar a esse resultado. Mas o axioma não. Então, ele se embasou da ciência. Eu queria que vocês entendessem isso, porque esse é o caminho do Espiritismo verdadeiro. É o caminho que Jesus propôs. Não é essas coisas que aparecem e que tem que acreditar de graça, né?
Então ele constituiu dizendo, todo efeito tem uma causa, é o axioma dele, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Mediante essas perguntas, foi revelada para ele a doutrina dos espíritos, as perguntas e respostas, né, pelo efeito. Muitas pessoas pensam que esses fatos da mesa subir e descer, das materializações, dos efeitos físicos, são milagres. Não são milagres. São forças da natureza, que nós desconhecemos, mas existem e produzem efeitos, né? Então, essas forças hoje ainda não conseguiram ser efetivamente descobertas, mas elas são da natureza espiritual e não da natureza física. É uma outra energia, energia espiritual. Bom, com isso, Allan Kardec vai tocando também um estudo dos fenômenos mediúnicos, né? E de tudo ali que decorre do fenômeno mediúnico, né? Porém, a doutrina espírita, ela é dos espíritos superiores. Quem escreveu, quem revisou, quem deu os textos foram os espíritos superiores. E as pessoas erradamente pensam que foi Allan Kardec. Não foi Allan Kardec. Allan Kardec investigou isso. Mas o conteúdo e o texto e todos os conceitos são dos espíritos superiores. Então, o papel do Allan Kardec foi organizador editorial e a estruturação didática do texto e uma orientação muito bem pedagógica, com itens e uma linguagem muito clara, direta, objetiva. Por isso que ele é um professor. Os espíritos escolheram ele por ser um professor, para poder organizar isso dentro de uma linha didática, dentro de uma linha clara. Então, Allan Kardec não criou os textos nem o conteúdo da doutrina espírita. As orientações dadas pelos espíritos para Allan Kardec também conduziram a esse processo. E, finalmente, esse último item que o prolegômeno tem que tocar é a autenticação do texto, que vai levar a assinatura de uma elite de espíritos superiores. Então, essa é a base, os 10 itens que o prolegômeno vai dar consistência. Sem isso, nós não vamos poder que é espiritismo. Hoje, eu acho que nós estamos começando a reestudar o espiritismo. Até ontem, a gente achava que o espiritismo era sinônimo de espíritos e de fenômenos. Hoje, nós estamos começando a estudar esse processo dentro de uma linha efetivamente científica, lógica e racional. E, sobretudo, espiritual, porque por trás disso está Jesus. Então, os objetivos são esses: os fenômenos físicos inteligentes, o uso do axioma, a evidenciação dos mundos espíritos, que eles evidenciam, da doutrina espírita, e a inclusão dos fenômenos inexplicados pela lei da natureza material como fenômenos explicáveis à luz da natureza espiritual. A relação entre a matéria e o espírito, que o Allan Kardec chama de elemento espiritual e elemento espiritual. Essa inter-relação matéria e espírito é que vai produzir os fenômenos de efeito físico, né? E o papel dos espíritos superiores, que foram os criadores, e do professor Kardec na elaboração. E, finalmente, uma orientação direta para Allan Kardec sobre o trabalho de organizador editorial. Então, ele era monitorado pelos espíritos. Ele não tinha uma liberdade de fazer o que ele queria. Ele tinha que submeter à supervisão dos espíritos. Bem, aqui eu reproduzo literalmente os prolegômenos e temizo com números. Como isso é muito grande, eu vou repetir isso lá na frente. Aí, quando eu falar, por exemplo, número 1, 2 e 3, vocês leiam esse texto, que 1, 2 e 3 será a explicação desses 3 itens. E assim por diante. Vamos lá. Bem, o que sobra aqui é justamente uma ilustração dos espíritos, já diretamente para Allan Kardec, para usar aqui a cepa, né? Que é o trabalho do Criador, segundo os espíritos. Então, na cepa,
Isso aqui é o corpo da cepa, esse galho. O corpo nosso, aliás, vem cá, um momentinho. O nosso corpo físico é essa haste aqui, na figuração dos espíritos. O que sai do bago das uvas, do núcleo das uvas, é o líquor. E a alma, o que é? É o espírito ligado à matéria, o bago aqui. Vamos lá. O bago. Então isso aqui é a alma, dentro da alma tem o líquor e aqui na cepa está o espírito, o corpo físico. Corpo físico, líquor dentro da alma, espírito e o bago, aqui melhor dizendo, temos a cepa que está aqui, dentro a parte mais pura que é o espírito, mas quando o espírito se liga ao corpo físico, ele se transforma em alma. Isso é uma pergunta do nosso aluno, né? Qual o nome? Qual aluno mesmo? Falou? Cadê ele? Nome, né? É do Edson, né? Nós temos espírito quando está livre do corpo. E temos alma quando o espírito se liga ao corpo. É a mesma individualidade, só que em dois estados psicofísicos ou psicofísicos espirituais diferentes, né? Ele diz que o homem aperfeiçoa o espírito pelo trabalho. E o trabalho que o homem adquire com os conhecimentos. Então nós não poderemos evoluir se nós não encarnarmos. A encarnação é um fator da nossa evolução, porque é através da encarnação que nós adquirimos conhecimentos. Coisa muito genérica. Não é estudar geografia, estudar história, português. É a vida, é a arte de viver que a gente aprende, sobretudo, né? Bem, aqui tem algumas recomendações ainda para o professor Kardec, que nós vamos andar. E aqui tem os comentários, não é? Que nós lemos na semana passada, né? Se vocês quiserem, o item 2, 3, 4, 5, 6, 7, fala sobre os fenômenos desconhecidos que aparecem. Mas esses fenômenos, eles têm uma inteligência, são os movimentos. Se eles fossem apenas um movimento puro, seria âmbito da física, não é isso? Seria âmbito da cinemática, que é uma área da física que estuda os movimentos, mas eles não tinham só o movimento. Então eles saíram da física porque eles tinham inteligência. E é essa inteligência do movimento que coube a Allan Kardec investigar sem nenhum preconceito, sem nenhum misticismo, sem nenhuma pré-condição, sem nenhuma atitude igrejista. Ele estudou isso utilizando o método de observação experimental. Mas esses fenômenos, eles tinham alguma coisa diferente dos fenômenos que até então a física estudava. A queda de um corpo, a dilatação de um corpo, a transformação do calor em trabalho numa máquina a vapor, eles eram autoexplicativos. Eles respondiam sobre a origem deles. Eles descreviam o que gerava eles, qual o objetivo deles, qual a razão deles se manifestarem. Os fenômenos eram autoexplicativos, deu para entender? Eles respondiam às perguntas que o professor fazia. Eles não eram só um movimentar de um objeto. Esse objeto, ele, na movimentação dele, de acordo com o código de letras, alfabético, etc., pancadas, cada pancada, cada ponto que o objeto em movimento caía, ia construindo uma frase, uma palavra e uma frase. Depois havia uma cesta, que eles colocaram na ponta da cesta um lápis ou um giz, e a cesta escrevia, e levitava. Então, era um fenômeno diferente, porque um corpo caiu, a gente mede a velocidade dele, o tempo e o espaço do percurso. Mas o corpo dizer por que ele cai, porque ele está caindo pela força da gravidade, que toda a matéria atrai matéria, a lei da atração dos corpos de Sir Isaac Newton, é complicado, não é? O corpo falar isso para nós caindo, eu estou caindo pela força da gravitação universal, é complicado, não é? Mas esses fenômenos dentro do espiritismo, eles se explicavam. Então Allan Kardec teve um outro sistema de observar. Ele entendia que não era apenas um fenômeno isolado,
por trás dele tinha alguma coisa inteligente. Aí veio o seu pressuposto, ou melhor, a sua afirmativa. Toda causa gera um efeito. Causas inteligentes geram efeitos inteligentes. Aí ele ficou dentro da ciência com esses dados. Bom, esses fenômenos orientavam, esclareciam, e foram eles que revelaram a doutrina dos espíritos, né? Então, o primeiro passo da chegada do espiritismo é que os fenômenos vão revelar a doutrina dos espíritos. Isso acontecia em todo o mundo. Isso que eu queria que vocês entendessem. Foi a primeira fase do espiritismo. Foi através dos fenômenos que o espiritismo pôde ser construído. Mas os fenômenos não são um fim em si mesmo. O fenômeno é uma etapa de construção da doutrina espírita. Porque ela ia ter outros horizontes, né? Mas esses fenômenos aconteceram em todo o mundo. Lá em Sacramento, onde viveu o senhor Eurípides Barçanufo, no início desse século XX, né? Finalzinho de 19, início de 20, ali eles davam todos os fenômenos. Eu tenho as cadernetinhas até hoje lá, daquilo ali. Eu fui lá, um dia eu trago a vocês, é uma joia, com a assinatura dos médiuns escrevendo. E Bezerra de Menezes, Allan Kardec, igualzinho. E quem eram esses médiuns? Eram os caras que eram os peões da fazenda, não sabiam ler e escrever, mas psicografavam. Então foi tudo muito rico aqui. Então esses fenômenos, eles que revelaram. Quando ficou no âmbito das ciências físicas, só movimento, isso é matemática, é cinemática, é física. Aí Allan Kardec teve que pesquisar isso, investigar e demonstrar. Ele teve um trabalho de cientista. Está claro isso? Eu queria que vocês entendessem isso. Teve um trabalho de cientista. Ele pesquisou, né? Mas quando ele apresentou um caráter físico e inteligente ao mesmo tempo, movimentava e dava ensinamentos, ele revelou a doutrina espírita. Aí foi o trabalho dos espíritos. Os espíritos revelaram a doutrina espírita. E Allan Kardec pesquisou essa forma de revelação que deu duplo caráter físico e inteligente. Sem isso, nós não vamos entender como a doutrina foi construída. Nós vamos ficar só com os espíritos. E quando nós ficamos só com os espíritos, nós vamos para o lado do dogma, da superstição, da crendice e do misticismo, ficamos perdidos. Com o contraponto da revelação espírita, para afastar essas atitudes fanáticas de muitos espíritas, é realmente a ciência que foi aplicada. Bem, e eles revelaram a comunicação entre o mundo espírita e o mundo corporal, as leis, uma nova realidade espírita de um mundo que é chamado cosmologia. E para suprimir o milagre que começou a aparecer, viu, querido? O sobrenatural, o extraordinário, Allan Kardec ficou preocupado. Poxa, esse pessoal vai ficar só fixado no fenômeno, tá? Ficou preocupado. Mas essa não foi a proposta dos espíritos nos prolegômenos. Essa não foi a proposta dos espíritos superiores. Ele estava tão preocupado com essa tendência do espiritismo cair só sobre o fenômeno e o tal do guia, o espírito, ser o dono da verdade, né? Coitado do tal do guia ser o dono da verdade, quando a verdade é só de Deus, né? Todos nós somos imperfeitos, inclusive o tal do guia, o tal do chefe, né? Seja na carne, seja no espírito, que ele teve que publicar uma obra para tirar esse ranço, que ele chamou o nó da questão, né? Aí ele publicou a Gênese em janeiro de 868. Né? Poxa, é isso mesmo? 20 para as... Hein? Então aquele relógio também não está legal, hein? Amigo, o teu relógio já está furando também. Aqui, vamos lá. Vocês me avisam a hora que não está funcionando. Bem, ele publicou a Gênese. E olha o que ele colocou na Gênese, pessoal. Os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ele incluiu os milagres, os fenômenos, as materializações, os efeitos físicos, os sons, os raps,
os poltergeists, seja o que a gente quiser dizer, em que linguagem, não importa, o transporte, né? Incluiu tudo isso sob a ótica do Espiritismo. E vai interpretar tudo. O próprio Jesus, os milagres, as predições de Jesus estão aqui na Gênesis. Ele interpreta as curas de Jesus, a levitação de Jesus sobre as águas do lago de Genezaré, a ressuscitação de Lázaro, de Talita, aquela menina, né? Enfim, ele anda. Por quê? Porque ele diz o seguinte: a doutrina espírita há resultado do ensino coletivo e concordante dos espíritos. Primeiro ele mata o tal do guia, diz, é um ser coletivo. Isso aqui não veio por um, veio às vezes por milhares, que ele tinha mais de 1.100 que se correspondiam com ele. É um ser coletivo, são muitos espíritos. E os espíritos cruzavam as informações, né? E concordante, porque esse ensino coletivo, se o espírito dizia que era A, o outro tinha que dizer A, o outro tinha que dizer B, e se dissesse C, então ia ficar com A, B e C, não, ele ia tabulando. Ele não era bobo de confiar num médium e confiar num espírito, isso não é possível. Então foram uma comunidade de espíritos que deram as mesmas informações, e a partir disso as informações foram autenticadas pelos espíritos superiores como boas. Isso é muito importante frente à mistificação. A ciência é chamada a constituir a Gênese de acordo com as leis da natureza. Olha só o que ele diz. Ele chama a ciência para entender uma série de fatores que geraram a vida material e a vida espiritual. Fatores esses que estão inseridos nas leis da natureza. Ele é claro, ele é muito claro, ele não está dizendo que tem milagre, está dentro da lei da natureza, mas é a ciência. Deus prova a sua grandeza, Deus e o seu poder, pela imutabilidade das suas leis, e não pela revogação delas. Ou seja, Deus é tão coerente que ele não pode fazer uma lei que amanhã alguém torça e diga que foi um milagre. Tá certo? Amilcar, ajuda aqui, ó. Estou com calor. Então, ele não pode fazer uma lei física que amanhã o sujeito diz, não, esse corpo aqui está levitando. É um milagre. Eu falei, não, cara, ele está levitando porque você colocou ele a uma altitude X lá em cima, num satélite, e a massa dele já não é mais atraída pela massa da Terra. Ele flutua lá no teu satélite, lá no teu laboratório de pesquisa. Não é um milagre o corpo levitar. Ele saiu da força de gravitação universal. Então, as leis de Deus são imutáveis. A lei da gravidade continua, mas ele conseguiu afastar um corpo que já não tem mais essa atração para o centro da Terra da gravitação universal. Então, Deus não vai pegar um indivíduo e curar um indivíduo, entrando no organismo dele, dentro de uma lei que possibilite a cura. E essa cura é uma modificação de células, pode ser uma modificação dos ácidos nucleicos, criando um novo padrão genético, pode ser uma opção de coisas, mas tudo isso, um dia a ciência vai chegar. Então, o espírita, nós, Allan Kardec, que era também um cartesiano, discípulo estudava muito Descartes e de Bacon, que foi um grande pesquisador, criador do método experimental, ele racionalmente ele não podia aceitar isso. E os espíritos também não podiam aceitar isso, porque isso aí é o tal do milagre que fanatiza, né, todas as pessoas. Então ele publica isso justamente para vencer essa preocupação. Então a coisa fica clara com ele. Bem, nos itens 11 e 12, ele define o papel dos espíritos como um ser coletivo. Moisés e Jesus eram seres encarnados e individualizados. A revelação espírita, como a revelação também, ou sobretudo espiritual, divina, ela não está encarnada em nenhum ser. A revelação mosaica, que é divina, está encarnada em Moisés.
A revelação de Jesus, que é divina, está encarnada em Jesus, no ser Jesus, que encarnou. Mas o Espiritismo não tem um camarada que encarnou e trouxe essa revelação. Essa revelação é de um ser coletivo, são centenas de espíritos a dar esses ensinamentos. Não é? A revelação espírita é tão interessante que o Conan Doyle, que é autor de Sherlock Holmes, que foi entusiasta do Espiritismo, ele descreve isso no livro dele, História do Espiritismo. Olha que coisa ele diz. Ele descreve isso que aconteceu, esses fenômenos, como uma invasão devidamente organizada. Olha só, porque a mão de Deus está nisso, né? Por trás de tudo isso, a mão de Deus, e por trás, mais na frente um pouquinho, Jesus. Invasão do mundo, a invasão organizada, invasão do mundo por um exército de espírito, espiritual, incumbido dominar o mundo pela força do bem e orientá-lo para os rumos finais da perfeição humana. Ele pegou que o finalismo do Espiritismo é modificar a nossa natureza para o bem e nos tornar cada vez mais perfeitos. Conan Doyle. O papel dos espíritos é justamente essa revelação universal da providência divina, que foi chamada, então, revelação espírita, ou terceira revelação, relacionada à primeira a Moisés e a segunda a Jesus. Bem, a partir disso, do conceito de revelação e desses fatos, surge a linha de pensamento dos espíritos. Esses que estão preocupados com a elaboração. O primeiro dos fatos, além desse que nós colocamos, o primeiro é o caráter duplo da revelação, que nós vimos lá. Há um papel dos espíritos gerando conteúdo, e um papel científico do homem investigando os efeitos físicos inteligentes, utilizando o método de observação experimental. Então nós não vamos sair disso. Se a gente sair da ciência, a gente entra no fanatismo. Se a gente ficar muito da ciência, a gente entra no ceticismo. Temos que equilibrar a fé com a razão. E a gente consegue fazer isso no Espiritismo. E essa razão vai nos levar a uma grande descoberta. Jesus, que é o finalismo da doutrina. Bom, e dentro disso, o Espiritismo mostra que a sua revelação espírita já está contida no Consolador, que é o novo Messias, chamado por Allan Kardec, que está em João 14, 15, 17 e 26. Então nós chegamos aos 3 conceitos fundamentais para a compreensão da doutrina espírita. Sem isso, nós vamos começar a patinar. Vai patinar e vai morrer patinando. Eu patinei 20 anos até chegar aí, ou mais. Porque eu acreditava no que me diziam, no que os espíritos me falavam. Não é do Brasil, não é por aqui não, fora, Uberaba, por exemplo. É muito Uberaba, que estava uma opção de coisa que não tinha razão de ser. E lá é dita a universidade, PhD do Espiritismo, que não é. Mas eu acreditava. Né? E outros lugares que eu visitei, outras pessoas de referência. Bem, então, com isso, nós vamos entender o seguinte: a doutrina espírita, que é esse triângulo aí, ela tem Jesus como grande responsável pela sua gênese. Né? Eu gosto sempre de dizer que há muitos espiritismos, mas só há um espiritismo que eu aceito, que é o espiritismo de Jesus. Pessoal, falar em Jesus, Lourdinha, assusta as pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas têm um ranço quando você fala em Jesus, porque vai buscar uma modificação moral, vai obrigar a pessoa a deixar de ser hipócrita, vai obrigar a pessoa de ser orgulhosa, vai deixar a pessoa de ser vaidosa, autossuficiente, vai ter que produzir uma modificação moral, e aí não quer modificação moral, quer seguir aquela coisa
naquela linha. Jesus assusta a ciência, porque a ciência não quer saber de Jesus, e Jesus assusta muitas pessoas que querem estudar o Espiritismo. Então é mais fácil falar na lei da causa e efeito, na reencarnação, né, na filosofia dita espírita, num blá 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 muito grande, incorporação, projeção disso, projeção daquilo, materialização. É muito fácil falar tudo isso, ectoplasma e blá blá blá, mas falar em Jesus, espera aí, não dá. Mas só existe Espiritismo, é o Espiritismo que Jesus criou. Sem Jesus nós não podemos andar, vamos andar para um outro lado, que não é o lado dos espíritos superiores, é um outro Espiritismo. Então, quando Jesus, ele, que já está aqui no Consolador, João, ele orienta os espíritos superiores, ele dá um fundamento ao Espiritismo, os espíritos superiores pedem, de uma filosofia lógica, que não tem preconceitos nem sistema, quer dizer, não tem nem escola filosófica, nem religião. Isso que os espíritos propõem. Vamos estudar sem achar que isso aqui vai gerar uma escola filosófica ou vai gerar uma religião. E atua sobre o Kardec, porque o Kardec é o homem que vai fazer a investigação desses fatos. Então a revelação ganha em Kardec o lado divino e científico. Esse é o duplo lado. E esse lado divino vem através dos espíritos superiores, tendo como criador nessas duas setas Jesus. Obviamente, aqui os espíritos influenciam Kardec, Kardec contra-reage, enfim, estabelece um diálogo. As referências 1, 2 e 3 estão aqui, para quem quiser ler e se instruir mais nessas três obras aqui. Bom, agora, o que os espíritos dizem sobre esses três conceitos fundamentais? O espiritismo não pode gerar filosofia. O espiritismo não pode ser uma religião. O espiritismo tem que ter um lado científico, de pesquisa. E o objetivo maior do espiritismo é Jesus, como modelo e como guia. Né? Esses são os conceitos. Sem isso, nós vamos andar. Então, eles dizem para o professor Kardec, esse livro é um repositório dos seus ensinos, dos espíritos superiores. Olha aqui, foi escrito por ordem e ditado pelos espíritos superiores. Espíritos superiores são espíritos que estão na escala espírita, né, que organizou Allan Kardec no Livro dos Espíritos, são espíritos que pertencem à segunda ordem, a ordem dos bons espíritos, e à segunda classe, que reúne a ciência, sabedoria e bondade. Então, fica claro para vocês, para mim, para todos nós, para os espíritos que estão assistindo a aula aqui, que eu sinto aqui muito frade, muito clérigo aqui, da Igreja Católica, e até também rabinos que aparecem aí, que alguém tivesse evidência, ia ver que os espíritos que produziram o espiritismo, eles tinham conhecimento científico, tinham a sabedoria, que é a virtude da vida, o desprendimento, né? O ato da renúncia, da bondade, do perdão, e tinha realmente uma predisposição à bondade, né? Ou seja, para que fizesse uma filosofia racional, sem preconceitos, né, de sistema, né? Então, a linha de pensamento dos espíritos superiores excluía um só tempo, que o espiritismo venha se tornar uma nova escola filosófica, que poderia ser adjetivada de escola filosófica espírita, isso não existe, ou nova religião, religião espírita, isso não existe. Aí você vai ficar surpreso, mas, puxa, eu não sabia, também eu não sabia, eu tenho que ser correto com vocês, eu só vim saber depois de 20 anos. Todo mundo me dizia que o espiritismo era religião, todo mundo dizia que tinha filosofia espírita. Enfim, eu fui levado para um lado, né? Religião espírita, mas o espiritismo não é uma proposta religiosa no sentido de criar uma religião.
embora ele, na sua essência, seja uma religião, porque ele é a reprodução de Jesus. Ele é o cristianismo. Se existe o cristianismo, como é que a gente vai criar uma nova religião cristã em cima do cristianismo? Vamos criar evangélicos, protestantes, anglicanos, batistas, pentecostais, adventistas do sétimo dia. Podemos criar uma opção de coisas. Mas o espiritismo é o cristianismo. Ser espírita é ser cristão. É a mesma coisa. Então a religião dele, ele como religião, ele é o cristianismo. Mas não é uma nova religião. Por isso que ele veio, para reviver Jesus. E os espíritos superiores, eles previam que o espiritismo ia passar por uma série de problemas. Por isso que eles disseram isso. Ou seja, essas deformações religiosas que são do homem, sabe? O homem, ele pega tudo, ideias, conceitos, filosofias, princípios, valores morais, religião, e ajusta para que ele tenha um poder temporal. É do homem. Isso não é um problema do espiritismo, é da natureza humana. Então, esse problema, que haveria falsas inovações, enxertos e deformações doutrinárias, que vocês conhecem, as pessoas falam uma porção de coisas que a gente não localiza, né, nas fontes, né, dos espíritos superiores, disseram isso. Eu não queria descobrir onde é que saiu isso, né? Qual é a fonte sua, qual é a sua referência? Não tem, é da cabeça. Isso também aconteceu com Jesus e Moisés aqui, foi tudo deformado. Daí Jesus ter voltado para tirar a deformação farisaica do texto mosaico, texto divino, e lá no Oriente, com o seu Cristo e o seu Buda. Também o hinduísmo foi modificado. Também o budismo foi modificado. Hoje nós temos N linhas hinduístas e N linhas budistas. Quer dizer, a natureza humana, ela torce. Não tem como. Isso não é de alguém. Isso é do ser humano, porque ele é imperfeito ainda, né? Por quê? Porque ele tem ambição, tem poder, tem orgulho, ele gosta das coisas materiais e acha que as coisas materiais vão dar felicidade. Casas Bahia, Ricardo Eletrodomésticos, etc., o carro do ano, blá, 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 tudo isso aí é uma bobagem grande, mas todo dia abre a televisão e é massacrado por essas coisas, né? Então, por que eles não queriam que o espiritismo se tornasse uma escola filosófica? Porque a escola filosófica é um grupo de filósofos que defendem mesmos princípios e conceitos. E tem um fundador, que é a autoridade intelectual. Por exemplo, uma escola filosófica socrática. Em Sócrates, a psicologia é a ciência fundamental. Conhece-te a ti mesmo. Intuição para todo conhecimento. Então, a escola filosófica é marcada por esse princípio de conhecer a si mesmo. A filosofia de Kant, Immanuel Kant, afirma que tem limitações o conhecimento humano. O conhecimento humano é algo idealizado. O homem não chega à verdade. Então, vai formando a sua escola. Então, o que marca a escola filosófica é o fundador, que é o autor intelectual, os princípios da escola, os conceitos e uma doutrina própria de ordem explicativa e finalista. Quer dizer, a escola filosófica vai tentar dar ao indivíduo uma vida futura, de acordo com os princípios deles, né? Então, isso foi um dos grandes problemas. Mas Allan Kardec foi orientado para dizer que nós é que vamos dar, nós espíritas, o espiritismo vai dar isso. Não, nós não vamos dar. Quem dá são os espíritos superiores. Quem dá, fundamentalmente, é Jesus. Se existe uma filosofia, como Allan Kardec diz, e de efeitos morais, filosofia de efeitos morais, ou seja, de trabalhar o nosso espírito, moralmente falando, na prevalência do bem sobre o mal, é o espiritismo, não, é Jesus. Se houve um filósofo real
que nos propôs uma caminhada concreta para que nós fôssemos felizes, foi Jesus. Então o Espiritismo não pode tomar para si uma coisa que tem já um valor muito superior do ponto de vista espiritual e é um preposto de Deus. Jesus era um preposto de Deus. Então, não dá para criar. Ou seja, a conclusão, o Espiritismo não pode formar uma escola filosófica própria. Por que também? Porque a filosofia do Espiritismo não fica especulando, não fica perguntando, não fica procurando coisa especulativa, teorias. A filosofia nossa se baseia nos fatos espíritas. Deu para entender isso? É a mesa que girava, é a cesta que girava e a cesta que respondia. Quem é Deus? Nós não ficamos especulando. Quem é Deus, Fábio? Quem é Deus? A cesta girou e disse: Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Acabou. Quem disse isso? A cesta. Quem está por trás da cesta? O Espírito Superior. Então, a construção nossa das explicações sobre a existência humana, os grandes problemas, nos foram trazidos diretamente pelo fenômeno. Um fato positivo, que o fenômeno é positivo, não é especulativo. Então, ela não pode ser nem isso filosofia. Allan Kardec não é filósofo, muita gente gostaria que ele fosse. Como especialidade, olha o que ele diz sobre Espiritismo e filosofia. O Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Ele contém a doutrina espírita. Ele é especializado na doutrina espírita. Mas, como uma forma geral, ele pertence à doutrina espiritualista. Ou seja, é uma coisa mais vasta. Aí nós vamos entender isso justamente no frontispício do Livro dos Espíritos. A filosofia espiritualista, que o Espiritismo se insere, mas diferencia-se também para formar a coisa espírita, mas ele começa com a espiritualista. O que é o espiritualismo? É oposição ao materialismo, a vida apenas material, que propõe os materialistas. E ela se baseia, espiritualismo, na crença em Deus, na imortalidade da alma e na vida futura. Está claro? Todos os espiritualistas se baseiam nisso. Então, o católico é espiritualista, o islâmico é espiritualista, o judeu é espiritualista, os budistas são espiritualistas, os hinduístas são espiritualistas. É uma coisa vasta. Deus, imortalidade da alma e vida futura, todos têm isso. O Espiritismo tem, por isso que ele é espiritualista. Mas dentro disso ele tem alguma coisa que o diferencia das outras religiões. É isso que vai fazer o Espiritismo com o seu caráter específico, né? Por quê? Porque o Espiritismo, ele apresenta dentro do espiritualismo algumas coisas próprias. O mundo espírita e o mundo normal primitivo. Eterno, preexistente, sobrevivente a tudo. Então, as outras não dizem isso. O mundo espírita existe antes da Terra. Deu para entender isso? Podia criar ou não criar a Terra, o mundo espírita ia continuar existindo. Ele está acima da matéria e da criação da matéria. O mundo da Terra corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou jamais ter existido. Isso aqui é secundário frente ao espírito. Há no homem três coisas: o corpo, o ser material, a alma, o ser imaterial, e o laço que prende a alma ao corpo, que é o princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que é o perispírito. Isso que o Espiritismo diz. Os espíritos pertencem a diferentes classes, não são iguais nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Essa coisa de dizer que o espírito sabe, não dá para engolir. São muito diferentes. Os espíritos somos todos nós aqui desencarnados. Espírito é o camarada que está em Bangu 1, Bangu 2, quando desencarna. Espírito é um índio que está no meio da selva amazônica, quando desencarna.
Espírito é qualquer ser que viveu na carne e desencarnou, ser inteligente. Então vou pedir ao espírito que está lá em Bangu para ele dar-nos orientação sobre moral, sobre perdão? Não dá, porque ele é imperfeito ainda, ele não assinalou. Um dia ele vai dar conselhos, claro que ele vai dar, que isso é evolução. Deus é misericordioso, mas por enquanto ele não tem competência. Acreditar que é um espírito, é um ser superior, é uma tolice, uma verdadeira tolice, porque o ser superior ele vai se mostrar pelos ensinamentos dele, embasados nessa doutrina e embasados em Jesus. Quando a alma deixa o corpo, ela volta ao mundo dos espíritos, está aqui, ó. Saiu, fica no espírito. O espírito passa por muitas encarnações, claro, tem que evoluir. A alma possui sua individualidade antes de encarnar. Nós somos indivíduos antes de encarnar, tá certo? Nós temos a nossa moral, o nosso intelecto e a nossa força de vontade. O nosso CPF, a nossa carteira de identidade, essas coisas todas que existem. Aqui, vou até desligar isso aqui também não toca aqui mesmo, eu já desligo. Pronto, tirei a praga. Ó, vou jogar a praga ali, ó. Acabou. Então, a nossa identidade é a nossa inteligência, a nossa moralidade e a nossa força de vontade. É isso que nos identifica com o espírito. Cada espírito tem um nível de inteligência, tem um nível de moralidade, tem uma ação que ele pode produzir. Então, quando nós desencarnamos, nós não ficamos mais inteligentes do que uns eram. Desencarnamos com a inteligência com a que morremos. Lá em cima podemos aprender mais. André Luiz aprendeu muito mais. Mas depois ele vai ter que reencarnar. E vai testar aqui se esse aprendizado se tornou execuível na Terra, vai ser provado. O fato de estar lá em cima é uma situação de aprendizado, mas o resgate não é lá em cima, não, é aqui embaixo, é na encarnação. Ah, mas sofre, está no purgatório, está no umbral, tal. Claro que ele está no umbral, o pensamento dele é de umbral, quer que fique aonde? O pensamento dele, lá no mundo dos espíritos, pensamento é energia, e energia lá se condensa e forma matéria. Tudo que o camarada pensa gera matéria. Se ele está cheio de tantos problemas, ele vai para um plano espiritual competente à sua matéria mental. Cria. Lá o sonho é realidade. Enquanto para nós o sonho é aqui um desdobramento temporário do nosso corpo durante o sono, lá o sonho nosso é o próprio viver lá, é a realidade. Então, o que acontece? Não modificamos, não. A moral dos espíritos superiores é de Cristo. Fazer ao outro aquilo que não queríamos que nos fizesse. Isso é fazer o bem e não o mal. Eis aí os conhecimentos que Allan Kardec chamou de especialidade. Então, esses que eu disse aqui, esses são do espiritismo. Esses são específicos do espiritismo, que eu falei. Reencarnação, no sentido de evolução, mundo dos espíritos, mundo material, enfim. Tudo que individualidade do espírito após desencarnar e a prática do bem, porque esse aqui é do espiritismo. Tem muitas filosofias que não pensam no bem, são filosofias pragmatas, são filosofias sensualistas, são filosofias hedonistas, materialistas, então não dá para andar. Materialismo econômico, né? Pegou a dialética de Hegel e fez a história da humanidade, né? Através do materialismo, aplicou sobre o materialismo econômico para justificar a distribuição de riqueza, Marx. Cada um, mas nós não. Nós temos uma base, que é Jesus. E esse que é a especialidade. Quanto ao que ele disse que é sistema, que Allan Kardec quer evitar os espíritos que formam um sistema, o sistema nada mais é que esse grupo todo de filosofias que tem coisas afins. Quando uma filosofia tem coisas afins, ela forma um sistema filosófico. É igual uma célula aqui, outra aqui. Quando essas células elas têm coisas afins, elas formam um tecido.
não é isso? Tecido é um grupamento de células, né? Tecido conjuntivo, tecido epidérmico, tecido muscular, tecido ósseo, tecido nervoso, né? Então, junta. Então, essa junção de coisas identificadas fazem um sistema filosófico, né? Por exemplo, a filosofia existencialista, pregada por Jean-Paul Sartre. O nosso existir sempre será algo concreto, tangível, quer dizer, ele não admite espiritismo. O existir é sentir, viver, contatar, sentir tato. E isso dá para nós sentimentos e emoções. Viver e buscar as sensações, o sensualismo. Sensualismo são as sensações. Então, isso aqui é uma filosofia que prega o sensualismo. Eles não acham que amanhã eles vão morrer, não existe nada. Então eles têm que viver hoje. Uma filosofia do pós-Segunda Guerra Mundial, com a Europa destruída, que pôde emergir com esse tipo de gente. Bom, agora podemos fazer algumas coisas comuns, não é isso? Não é? Alguns exemplos, né? No período pré-socrático, havia uma série de filosofias que tinham em comum o estudo da natureza. Foi aí que começou a filosofia, tá? Ela começa com observação. Então tinha uma série de filosofias. Por exemplo, na escola jônica antiga, ainda ligada, a água era o princípio de tudo. Ele estava ligando a natureza ainda, pesquisando a natureza. E o ar era o princípio de tudo em Anaxímedes. Então esse lugar comum, o estudo da natureza em Sócrates, pré-Sócrates, jônicos, etc., é que formou um sistema. Então, essas são as concepções comuns que formam a escola filosófica 1, a escola filosófica 2, a escola filosófica 3, mas tem uma diferença contra a proposta finalista. Como nós vimos lá em Sartre, a proposta finalista é o sensualismo, não é Deus, não é o bem, não é o perdão. Mas a proposta finalista nossa é Deus, é o bem e o perdão. Muito bem. Conclusão. O espiritismo, por não formar escola, não forma subsequentes sistemas. Foi isso que o professor quis dizer. Eu não sei se eu vou poder andar mais, porque eu estou achando vocês cansados. Se vocês quiserem, eu vou na aula seguinte. Porque esse item aí sobre religião, ele é maravilhoso. É uma comida maravilhosa. Eu queria que vocês degustassem esse, sabe? Se vocês quiserem, vocês que dizem aí. Ninguém vai dormir não? Senão eu fico... Cleide. Então vamos lá. Essa questão da religião é um negócio fantástico. Isso me deixou emocionado. Ele está dando 10 minutos ali, o presidente. Então, vamos ficar por aqui hoje, né, presidente? Ele já quer segurar, ele é o chefe, eu sou o subalterno, então eu tenho que aceitar o presidente. Bom, vocês têm alguma pergunta a fazer? Porque eu vou voltar a isso semana que vem. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre por quê, alguma coisa que vocês virem hoje, sobre a condução do espiritismo pelos espíritos superiores, sobre o papel do Allan Kardec, que não é médium, nem médium foi, era um médium intuitivo só, no máximo, que a coisa não veio pronta e feita, entregaram a Allan Kardec, isso aqui é espiritismo, toma Allan Kardec. Allan Kardec teve que pesquisar muito, escrever muito, reescrever muito, receber muito puxão de orelha, consultar muito, e dar a vida dele também, porque os espíritos disseram, olha, você ia viver mais tempo, mas como você tinha essa missão, você deu tua saúde pela doutrina, por isso você vai ter uma vida curta, né? Ele viveu só 65 anos. Só 65 anos. Hein? Ficou ciente. É, porque ele estava ligado a esses espíritos, né? Não, foi o esforço dele, ele morreu de um aneurisma da aorta.
a aorta fica se inchando, ó, ela perde a elasticidade, fica dura, e a pressão do sangue vai empurrando ela, é um cano que rebenta. Então, rebentou a aorta, aneurisma da aorta, anemia aguda. Mas ele era professor, ele como Hippolyte Léon Denisard Rivel, que era o nome dele, civil. Mas ele tinha uma missão. Ele tinha uma vida convencional de um professor francês. Ele recebeu essa missão quando tinha 50 anos. Ele deu a vida por isso. Ele veio em função disso. Mas ele, antes de encarnar, ele já teve uma conversa com os espíritos que iam dirigi-lo. A gente chama isso de mapa reencarnatório. Quer dizer, ele como espírito, ele era um espírito superior. A história dele é interessante, que ele, a gente tem trabalhos que a gente vai mostrar a vocês, ele foi Elias, depois ele foi João Batista, que é a encarnação de Elias, no Novo Testamento. Depois ele foi o Johann Hus, que foi um protestante tcheco queimado na Tchecoslováquia pela igreja, e depois ele veio com Allan Kardec. Então, o lado dele de espírito está muito ligado a Jesus. E só por ele estar ligado a Jesus é que ele podia trazer isso. Porque ninguém que não tivesse ligado a Jesus poderia trazer isso. Só uma pessoa assim. E um espírito superior também. Ciência, conhecimento, virtude e o bem. Ele era um espírito superior. Só ele podia fazer isso. Se ele não fizesse, outro faria, porque Deus não vai, como diz, não vai botar a decisão dele na cabeça de um homem. Mas ele tinha competência para isso. E tem uma série de estudos sobre ele que um dia eu vou trazer, como já prevêem esse lado dele e essa missão, que foi uma missão terrível, né? Terrível. Teve que bater de frente com a igreja, né? O tempo todo, né? A igreja perseguiu ele, né? Mas, basicamente é isso, né? Nós vamos entendendo que as coisas não são assim, não caem do céu. Por favor, pare com essa mania de cair do céu. Nós temos que ralar mesmo, que rezar, que ter o coração puro, que ter a fé do Deus e trabalhar no bem. Aí que as coisas vão abrir. Agora, ficar reclamando da vida, ficar numa situação de insatisfação, ficar com revolta, ficar se queixando, ficar culpando o outro, tudo isso para nós é atraso. Nós temos que assumir e fazer. E pedir a Deus para nos orientar, em qualquer circunstância. E ter fé que isso vai se realizar. Portanto, nós estamos... Ave Maria. Hein? Não vou ligar não, fica calmo. Eu tô com... Então, é isso que eu queria passar para vocês, tá? Nós vamos trabalhar juntos, vamos pensar juntos, tá? De uma forma muito clara. Eu vou pedir o Vanderlei para vir aqui. Vem cá, Vanderlei. O Vanderlei vem aqui, para quem não viu falar dele, quem chegou mais tarde, meu professor de Química que chegou mais tarde. O Vanderlei, eu peguei ele, 13, 12 anos, hein? Fala aí. 13, 14. Estou com 53, estou conhecendo ele pouco. 13, 14 anos. Então, é uma pessoa que eu tenho muita estima. Ele foi criado aqui dentro conosco, o doutor Rocha Lima. É uma amizade assim, né? Então, Desde a Santa Martinha, lá na abolição, né? A gente veio fazendo... Então, Vanderlei, eu vou abrir, depois você fecha? Quer pressa? É. Pô, que honra, vamos lá. Você é uma figura, cara, vem. Só não pode casar mais uma vez, senão você me ferra, hein? Vamos nos concentrar agora em Jesus, agradecendo a aula de hoje, pedindo que os bons espíritos nos atendam.
Senhor Jesus, estamos terminando aqui a nossa aula. Agradecemos tudo de extraordinário que aconteceu aqui, a beleza da explosão do aparelho, a fumaça, o cheiro de queimado, tudo isso foi divino, porque vai nos ensinando muita coisa. Mas agradecemos sobretudo a vossa misericórdia, a vossa ajuda e a ajuda de Deus e dos bons espíritos. Pedimos, Senhor, por todos esses irmãos cujos nomes estão aqui nesses papéis de radiação, que recebam onde estiverem ajuda para o seu tratamento, para a sua cura. Pedimos pela nossa irmã Terezinha Tavares, no Hospital Pan-Americano, lá na Tijuca, que ela saia da sua crise hipertensiva, companheirona que é de um grande amigo nosso, professor Walter. Pedimos por esses irmãos que desencarnaram, que no novo mundo eles sejam atendidos, todos. E ao encerrarmos aqui, passamos a palavra ao Vanderlei. Querido Mestre Jesus, ajoelhado em espírito, Mestre, agradeço por essa oportunidade aqui estar presente com esse querido irmão, com todos esses irmãos presentes. Querido Mestre, que ilumine essa casa, que todos nós tenhamos condições de seguirmos o Mestre Jesus. Mestre, ilumina a todos e que possamos, Mestre, dia após dia, nos tornar cada vez mais dignos de seguir teus passos. Querido Mestre, muito obrigado. Graças a Deus. Obrigado. Então vamos juntos aqui com o Pai Nosso, todos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Amém. Assim seja. Amém. Em nome de Jesus e pela graça de Deus Onipotente, damos por encerrados os nossos trabalhos no dia 11 de junho do ano 2012. Graças a Deus.